Na entrevista dessa edição do OAB no Ar, nós vamos conversar com a delegada titular do NECRIM, Núcleo Especial Criminal, e titular também da Delegacia do Idoso, a Leiner Anache. O objetivo do NECRIM é principalmente a conciliação, né? Antes da judicialização das questões. Isso. Boa tarde, Paulo. Obrigada pela oportunidade de falar do NECRIM, que é um lugar e um trabalho apaixonante para se conhecer e também para trazer em pauta, né? O Núcleo Especial Criminal foi um núcleo idealizado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, que acabou elevando a polícia a uma polícia conciliadora de primeiro mundo. O Núcleo Especial Criminal recebe as infrações de menor potencial ofensivo e nessas audiências são realizadas autocomposições, né? O que significam essas autocomposições? Elas podem nortear sobre acordos de natureza civil, podem nortear sobre obrigações de fazer, obrigações de não fazer, ou até em alguma prestação de serviços ou prestações pecuniárias. Por quê? Porque as infrações de menor potencial ofensivo, elas são destinadas ao Estado, para a vítima, de uma forma que ela tenha a sua vontade manifestada no sentido de dar o prosseguimento criminal ou não, no procedimento criminal. Porque às vezes o procedimento criminal para a vítima ela pode ser mais penalizadora do que a própria infração, né? E normalmente as infrações penais, elas não só infringem uma legislação, mas elas trazem consequências de ordem emocional, elas trazem consequências de ordem materiais, de danos morais ou até de lucros cessantes. Então, o núcleo pode tratar desses assuntos na audiência, havendo um acordo, é formalizado um termo de autocomposição e aí, neste momento, é judicializado para que seja homologado, para que tenha a chancela judicial. No momento da chancela judicial, da homologação desse acordo, esse documento se transforma num título executivo judicial. Então, ele traz uma efetividade maior para a população, ele tem um efeito social maior e também um efeito judicial maior. Favorece muito mais a população, principalmente a população menos favorecida, que necessita de uma resposta maior para o seu problema, e também evita a judicialização que acaba tornando o judiciário um pouquinho mais moroso. É mais rápido? Muito mais rápido, porque usualmente nós conseguimos resolver essas questões normalmente em uma audiência. Há casos que às vezes demandam um pouco mais de conversa, de orientação, de técnicas ou até de algumas informações extra audiência que nós fazemos alguns reagendamentos, uma vez ou duas vezes ou até em 3 audiências. Por quê? Porque o prazo penal é mais exíguo, né? A vítima ela tem o prazo decadencial de 6 meses para se manifestar acerca do prosseguimento criminal, né? Da investigação criminal. Então, por isso a gente tem essa necessidade de ser um pouco mais célere. Mas, usualmente, nós conseguimos resolver essas questões numa audiência só e nós temos índices muito bons aqui na cidade de Santos. Qual é o instrumento para promover a reunião, a audiência, né, de conciliação? É uma intimação? É um convite? Como que é? As delegacias elas fazem a captação das ocorrências, elas fazem os registros e encaminham para o nosso núcleo, né? No núcleo, nós formalizamos uma intimação a princípio. Chega já depois de passar por uma triagem para saber se é um crime de menor potencial. Isso, exato. Passível de conciliação. Exato. E a partir do momento que se constatou que é uma infração de menor potencial ofensivo que possibilita a autocomposição, as unidades policiais remetem para o NECRIM. Nós expedimos uma intimação para que as pessoas compareçam ao núcleo, a princípio, para uma audiência de conciliação. Por que a princípio? Porque a intimação. Na verdade, a autocomposição ela tem que ser voluntária, a adesão, ela tem que ser espontânea. Mas a intimação ela se dá por 2 motivos. Porque caso ela não aceite a autocomposição, ela pode dar o andamento ao procedimento criminal. Mas, normalmente, quase 90% dos casos, as nossas intimações são atendidas e as pessoas preferem, depois que elas têm ciência, né, da celeridade, da solução mais rápida, elas preferem aderir à autocomposição. Então, na audiência, nós conversamos usualmente não sobre fatos, porque as pessoas presentes, elas sabem o que elas
passaram naquele momento da infração penal, tanto quem praticou quanto quem sofreu aquela ação, né? Então, a gente vai tratar justamente dessas outras questões que eu pontuei para você aqui, e principalmente de sentimentos de necessidade, de responsabilização e não de vingança, porque a vingança, na verdade, a vítima ela deseja não só a reparação, mas que a outra parte também sinta aquilo que ela sentiu. E não é esse o foco da autocomposição, né? É uma escuta ativa, a pessoa vai se manifestar sobre aqueles sentimentos que ela teve por passar por aquele momento, e a finalidade é retornar naquele estado que a vítima tinha antes da infração penal, em todos os sentidos, tanto emocional quanto financeiro, numa eventual reparação de danos, numa eventual reparação de danos materiais e danos morais e, às vezes, até numa questão de lucros cessantes. Leiner, de onde veio a inspiração para a Polícia Civil de São Paulo montar um núcleo especial criminal? Bom, eu particularmente, ao longo da carreira, muitas vezes a gente percebe que a vítima ela não deseja a responsabilização criminal do autor. Ela deseja justamente isso, ela retornar a esse estado que ela tinha antes de sofrer aquela infração penal. Então, no ano de 2003, um colega da cidade de Ribeirão Corrente começou a aplicar essas técnicas e houve uma adesão do judiciário daquela região. Isso foi ampliando e realmente foi formalizado o Núcleo Especial Criminal na Polícia Civil do Estado de São Paulo no ano de 2009. E de lá para cá, teve um aumento de vários NECRINs instalados no estado de São Paulo. Atualmente nós temos 50 NECRINs instalados no estado todo. O Núcleo Especial Criminal de Santos, durante 2 anos, ocupou o primeiro lugar nos atendimentos e nas conciliações. Nós tivemos sempre muito bom sucesso, né, com essas questões. E isso traz uma satisfação muito grande para a população, para as pessoas. E um dos pontos maiores do efeito da autocomposição é a não reincidência, né? Então, normalmente, quando a gente consegue restabelecer esse diálogo entre as partes, isso evita a reincidência. Tem um treinamento especial para trabalhar nessa área? Precisa ser um policial vocacionado, né? Existem algumas técnicas que normalmente nós aplicamos, mas basicamente é a escuta ativa das partes. Tanto vítima, escuta ativa. Exatamente. Por quê? Porque não só a vítima tem necessidade de falar, às vezes o ofensor também. Nós já tivemos casos em audiências que após a prática, né, da infração, tanto a vítima quanto o ofensor chegaram na audiência com a emoção muito aflorada. E após aquela escutativa de ambos, né, elas acabaram percebendo que estavam passando por momentos difíceis, não que isso justifica determinadas atitudes, mas acabou tendo uma compreensão entre as partes e foi restabelecido aquele vínculo, né? Então, o conciliador, o ponto principal da técnica é você ter essa escutativa e você poder identificar naquelas pessoas que estão participando da audiência quais são as necessidades delas que não estão atendidas, quais são os interesses com relação àquelas questões, né? E nesses pontos que nós conseguimos identificar, conseguir fazer a intermediação para que as partes voltem a ter aquele entendimento. Não necessariamente que se cele um pacto de amizade, muitas vezes isso não é possível, mas pelo menos que se tenha uma relação harmoniosa, respeitosa, que é o que a sociedade necessita hoje. Você falou que a Delegacia de Santos, por 2 anos, liderou o número de atendimentos e conciliações no estado de São Paulo. O que os números, o que a estatística diz? Qual é a porcentagem de casos em que a tentativa de conciliação é bem sucedida, mais ou menos assim? Eu não me recordo números exatos, mas nesses 2 anos nós tivemos um atendimento em média de 3.370 audiências, né, no núcleo, durante 2 anos seguidos. Desses quase 370, nós tivemos um sucesso de 2.110, 113, se não me falha a memória. Mais da metade. Mais da metade, é uma média de 65% de êxito que nós temos. E são quase 10 audiências por dia? Antes da pandemia, nós conseguimos fazer uma média de 11 audiências por dia. No período da pandemia, nós tivemos que fazer algumas adaptações, né? A primeira delas, naquele primeiro momento, foram as audiências virtuais,
que as partes tiveram um pouco de dificuldade no começo, né, por conta da plataforma, né, para ter aquela acessibilidade. Não são todas as pessoas que têm facilidade com o uso da tecnologia, né. Hoje nós conseguimos fazer do modo híbrido. Então nós temos audiências virtuais, nós temos audiências presenciais e nós temos também as audiências híbridas. É facultado às partes fazer a audiência de forma presencial, mas se alguma das partes envolvidas desejarem fazer de forma virtual, nós adaptamos a audiência dessa forma. E nós temos uma adesão maior nesse caso, principalmente nas questões de acidentes de trânsito, porque usualmente os acidentes de trânsito são pessoas de fora do município. Então, às vezes a pessoa sofreu um acidente de trânsito aqui, que gerou uma lesão corporal culposa, que gerou um prejuízo financeiro, gerou às vezes um dano moral, gerou um lucro cessante, mas a pessoa é de outra cidade, estaria impedida de retornar para fazer essa audiência. Então ela pode participar de forma virtual pela plataforma. Mais alguma observação importante para a telespectadora, para o telespectador do OAB no Ar? Na verdade, é um pedido, porque nós temos uma participação muito grande da OAB com as audiências, os advogados nos auxiliam bastante, né? E eu acho que o que falta nesse momento são gestões públicas no sentido dos advogados serem remunerados nesse momento de atendimento pré-processual, porque hoje eles conseguem receber somente se for de forma privada, né, se forem contratados pelas partes. E muitas pessoas não têm condições financeiras de comparecer com o advogado, não que isso seja obrigatório, não é obrigatório, mas muitas delas têm essa necessidade de ter um apoio jurídico, até por outras questões que possam surgir durante uma audiência. Então, é um clamor que eu faço para o OAB que procure fazer gestões públicas nesse sentido, para que tenha uma participação mais efetiva dos nossos advogados, porque todos que conhecem até hoje o nosso trabalho, eles têm nos auxiliado bastante nessas questões. Nós conversamos aqui na entrevista dessa edição do OAB no Ar com a delegada Leiner Anache, do NECRIM, Núcleo Especial Criminal, e do Idoso também. Delegada, muito obrigado pela participação, delegada Leiner, e primeiro, parabéns pelo trabalho e boa sorte na continuidade do exercício do cargo. Muito obrigada pela oportunidade. Fica com a gente.